Boa tarde para quem já está aqui. Pessoal, hoje nós vamos iniciar, né, eu já até fiz aí a parte, é a unidade 1 do livro 2. Nós estamos um pouco atrasados com relação aos livros didáticos. Então, vocês vão ver que é uma coisa bem simples, não é difícil. Provavelmente vocês já viram isso no 7º ano, tá? Com certeza. Qualquer dúvida, só me interromper, tá bom? Tá? Todo mundo sabe disso. Então vamos lá. Razão e proporção, né? Primeiramente, o que é uma razão? Razão é uma divisão, independente disso. Nessa divisão, a gente costuma representar ela como forma de fração. Só que a gente não chama mais de numerador e denominador, por mais que seja um numerador, por mais que seja um denominador. Em razão, a gente fala antecedente e consequente, tá? Consequente e antecedente. E a gente lê o seguinte: A está para B, ou A, dois pontinhos B, aí A está para B da mesma forma, tá bom? Ou seja, o antecedente é A e o consequente é B. Exemplo 1. Em uma turma, há 15 meninos. Vou aumentar um pouco aqui. Em uma turma, há 15 meninos e 20 meninas. Qual a razão de meninas para meninos? Então, pessoal, quando você está se tratando de uma razão, você tem que seguir a ordem da qual ela vai... Luiz e Vitória, que entrou agora. Só anotar os nomes aqui, senão eu esqueço da presença. Eu já estou aqui, professor. Eu não tinha anotado, não, só tinha só anotado a Gabriele. Então vamos lá. A gente tem que obedecer a ordem. Ele está falando para você fazer a razão de meninas para meninos. Então a quantidade de meninas para a quantidade de meninos. E aí, simplificando essa fração aqui, dividindo por 5 em cima e 5 embaixo, dá 4 terços. Ou seja, para cada 3 meninos, há 4 meninas. Então, a razão 4 para 3, ok? É a mesma coisa, tá? Você pode falar dessa forma, 4 terços ou 4 para 3, tanto faz. Ok? Simples. Bom, algumas razões aqui que a gente tem são razões que são muito, como que eu posso dizer? Muito conhecidas, né? São razões mais especiais. A primeira dela aqui a gente chama de velocidade média, né? Então, velocidade média é a razão entre a distância total percorrida por um móvel e o tempo gasto para percorrer essa distância. Então, por exemplo, a velocidade média de um trem-bala que percorre 800 km em 2 horas é dada por 800 dividido por 2, que é igual a 400 km por hora. Essa é a velocidade média, mas não quer dizer que o trem ele fez todo o seu percurso a 400 km por hora. Muitos carros, hoje em dia, têm essa função de falar média quilômetros por hora, né? Média da velocidade. Só que ele não... O carro, você não sai da garagem a 30 km por hora. E a média que aparece lá é 30. Não, você sai do zero. A média de 30, você sai do zero. Você vai no 100, volta. Já pensou você sair a 400 km da garagem? Você bate na frente, no muro da frente. Isso aí. Eu nem tempo de frear. Exatamente isso. Então, gente, e aí você tem que considerar também o tempo que você fica parado no sinal. Tudo isso entra na velocidade média, né? Se você, por exemplo, descer do carro, deixar o carro ligado e for tomar um lanche, por exemplo, na padaria, deixa o carro ligado. Está contando tempo. O motor está ligado. Então, é o tempo que o motor está ligado, está valendo velocidade média. Em matemática, a gente considera velocidade média você tinha um objetivo. Você ia sair daqui e ia para Divinópolis, por exemplo, uma cidade aqui no Centro-Oeste.
Você saiu daqui, foi para Divinópolis. Se você parou, se teve engarrafamento, se você parou para ir ao banheiro, desligou o carro, isso aí tudo faz parte da sua velocidade média, tá? Vai fazer parte do tempo total. Bom, um exemplo. Determine a velocidade média percorrida por um trem que andou uma distância de 250 km em 5 horas. Então, qual que é a velocidade média? 50 km por hora. Bem fácil, né, gente? A resposta tinha que estar em cima, né? Tudo bem. Bom, outra razão interessante aqui é a densidade demográfica. A densidade demográfica é o número de habitantes por área, né? Por medida de área. Então, é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Aqui já tem até uma observação, né? Exemplo, IBGE colocou isso aí, a cidade de Florianópolis tem 421.240 habitantes, em uma área aproximadamente 675 quilômetros. Sua densidade demográfica é dada pela razão, divide o número de habitantes pelo número de quilômetros. Ó, 624 habitantes por quilômetro quadrado. Tem um exemplo, né? Depois vocês podem ler ele aí. Vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui. Vou representar a densidade por D, pela letra D. Vamos lá. Então, eu tinha 100 milhões de habitantes. Deu 100? Deixa eu ver. 3, 6, faltou um zero. Pronto. Por 5 milhões de quilômetros quadrados. Então, para fazer essa conta aqui, você vai cortar, por exemplo, aqui tem 2, 4, 6 zeros. Então, eu vou cortar 6 zeros com 6 zeros daqui, ó. Certo? 100 dividido por 5 é 20. Então, essa cidade tem o quê? 20 habitantes por quilômetro quadrado. Ok? Fácil ou simples? Simples. Outra razão muito famosa aí que vocês usam em geografia é a escala. Escala é a medida do desenho pela medida real. Sempre importante colocar que essa medida tem que ser sempre na mesma unidade. Então, por exemplo, não vou ficar lendo não, porque vocês já sabem o que é escala e tal. Então, escala é medida do desenho para medida real. Em um desenho, um comprimento de 10 metros está representado em 5 centímetros. Então, medida do desenho é 5. E medida da vida real é 10. Só que a escala não é 5 para 10. Tem que transformar 10 metros em centímetros. 10 metros em centímetros é 1000 centímetros, né? Cada metro aí é 100 centímetros. E aí você vai ter que simplificar. Divide por 5 em cima e por 5 embaixo. Vai dar 1 sobre 200. E aí, escala, normalmente, você coloca assim, ó, 1 para 200. Ok? Hein, Iago, a aula? Bem fácil, né? Dessa parte aqui é bem tranquilo. Proporção. O que é uma proporção? Proporção é uma igualdade entre razões. Proporção é uma igualdade entre razões. Então, a gente fala, por exemplo, A está para B, esse tracinho aqui fala o está para, e esse aqui é o assim como. O sinal de igual é o assim como. Então, você vai ler A está para B, assim como C está para D, tá? A está para B, assim como C está para D, tá? Anta está para a bola, assim como caçamba está para Deus. Beleza? Só para vocês lembrarem como que faz. Como que resolve uma proporção? Resolve uma proporção multiplicando, cruzado. Tá? Então, toda vez que você vai multiplicar uma forma, né, de uma propriedade das proporções que a gente fala que o produto, né,
de um antecedente por um consequente está para o produto de um consequente por um antecedente. É a famosa multiplicar cruzado, né? Produto dos extremos é igual ao produto dos meios também, é uma fórmula muito conhecida. Então, aqui você vai multiplicar 15 por x é 15x e 30 por 4 é 120. E aí você pensa, peraí, 15 vezes que número que dá 120, né? Então, você vai ter que passar para lá dividindo. Vai ficar 120 dividido por 15, certo? Então, x vai ser quanto? 8? Beleza. Então, gente, outra forma também que você poderia pensar, que eu acho bem interessante, e que vocês podem começar a pensar nessas formas, deixa eu achar uma figura correta aqui. Bom, não era essa, mas tudo bem, vou precisar dela mesmo, então inserir mais. O que aconteceu do 15 para o 30? O que aconteceu do 15 por 30? Hein, gente? Multiplicou, dividiu por quanto? Por 4. Foi muito baixo. Por 2, né? Multiplicou por 2. Como multiplicou por 2 em cima, então tem que multiplicar por 2 em baixo. Por quê? O que é a ideia de uma proporção? É o seguinte, é uma relação entre duas razões. Só que razão é o quê? Razão é uma fração. Então, por exemplo, olha só. Se eu pegar aqui, por exemplo, 5 terços igual uma fração que é igual a 5 terços, 10 15avos. Uma fração que também é igual a 5 terços, qual que é? Opa, 10 15 não, 10 sextos, desculpa. Eu multipliquei por 2 em cima e por 2 embaixo. E aí, 15 nonos, qual outra? Vou colocar 3 pontinhos aqui, vou pular. Ó. Vou multiplicar por 1000 em cima e embaixo. 5.000 sobre 3.000. Vocês concordam que todas essas frações aí são iguais? Não. Concordam? Não. São iguais. São iguais. Qual que é a diferença entre a fração 1/2 e 2/4? Foi multiplicada por 2 uma e a outra não. Não, é diferente. De 1/2 e 2/4. Desenhe Uma aí. foi multiplicada por 2. Elas estão multiplicadas por 2, mas elas representam o mesmo pedaço, não representam? Sim. Se você desenhar, né, meia barra de chocolate, beleza. Você tira meia barra de chocolate. 1/2 é a fração de meia barra de chocolate. Aí, depois você vai lá e fala 2/4. Divide a barra em 4 pedaços e pega 2. Continuou sendo metade, não continuou? Sim. Então, se é metade, significa que a fração é a mesma. Se o espaço que você pegou, o tanto que você ganhou é a mesma quantidade, então, tá? Então, por isso que essa propriedade aqui vale, né? Que você vai olhar 15 vezes quanto que dá 30? 15 vezes 2. Então, 4 vezes 2 é 8. Então, x tem que ser quanto? 8. Qualquer outro. Tá? É por causa disso aqui. E esse cara aqui, ele tem um nome aqui, ó. É constante de proporcionalidade, que é o K. A gente chama de constante de proporcionalidade. Tá bom? A gente vai falar sempre que é um K. Então, por exemplo, isso aqui tudo, né, 15/4, se você dividir ele, você descobre o valor de K certinho. Vamos lá. Essa aqui é um pouquinho mais, assim, entre aspas. Vamos lá. Qual que é o valor de x aí na proporção? Só olhando aí, vocês sabem me dizer? 1. Já deu para ver, né? Mas se fosse resolver aqui, ia multiplicar cruzado, ia ficar 3 vezes x mais 1 igual
a 2 vezes x mais 2. E aí que vai dar 3x mais 3, que aí vocês já sabem fazer essa multiplicação. 2x mais 4. Aí passo 2x para lá, vai ficar x igual. Passo 3 para cá, vai ficar 4 menos 3, 1. X igual a 1. Tá? Um pouco rápido, mas é isso mesmo. Bom, olha aqui. Aí a gente vai ter duas relações entre algumas razões. Quando a gente for comparar razões, né, ou seja, a gente está numa proporção, a gente vai comparar razões, a gente vai fazer uma coisa que chama, inclusive tem a ver com regra de 3 composta, eu acho que vocês lembram da regra de 3 em si. E aí, o que a gente precisa fazer para resolver? Né? No caso, aí nós vamos resolver relações, né, proporcionalidades que são linkadas diretamente. Ou seja, o que é falar que uma proporção é direta? Ou duas grandezas são diretamente proporcionais. Grandeza é o que eu estou analisando. É o seguinte, se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui. Tá? São grandezas diretas. Por exemplo, se você vende bala, quanto mais bala você vende, mais dinheiro você arrecada. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Tá? Então, vamos ver o problema. Né? Uma costureira gasta 18 metros de tecido para fazer 12 camisas. Quanto tecido ela gasta para fazer 16 camisas? Então, olha só. Nós temos duas grandezas. Nós vamos colocar elas aqui. Uma grandeza é camisa e a outra grandeza é tecido. Eu vou colocar tecido, tá? Ok? Porque 140 metros. Vamos ver. Uma costureira gasta 18 metros de tecido, então ela faz 12 camisas, e ao fazer 12 camisas, ela gasta 18 metros de tecido. Eu quero saber quanto que ela vai gastar para fazer 16 camisas, né? Ela vai gastar X. Então, você vai montar essa relação aqui, toda vez que você for fazer. Obviamente, eu sei que vocês conseguem fazer esse problema de outra forma. Dividindo ali, você descobre quanto que ela gasta por camisa, alguma coisa do tipo assim. Mas o ideal que eu quero mostrar aqui para vocês nesse problema é como resolver uma proporção. Então, você vai eleger aqui uma setinha para cima. Vou colocar para cima. Para cima você vai falar o seguinte, que é direto. Para baixo você vai falar que é inverso, tá? Então, vamos lá. Bom, aí você vai fazer a seguinte pergunta, olha, eu produzi 12 camisas, usei 18 metros de tecido, eu vou produzir mais camisas, vou produzir 16 camisas, eu vou gastar mais tecido ou menos tecido? Menos. Ué, 12 camisas, você gastou 18 metros de tecido, você vai fazer mais camisas e vai gastar menos tecido? Tem lógica, isso não tem? É mais, né? Sim. O som está muito baixo, Gabi, seu áudio. Então, é mais. Então, são mais camisas. Viu que as duas, quando uma cresce, a outra também cresce? Se eu fizer 100 camisas, eu preciso de muito mais tecido. Muito mais. Se eu fizer 24 camisas, eu preciso do dobro de tecido. Então, são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, que uma está diretamente ligada à outra. E aí, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou montar uma proporção. Uma proporção do jeito que está escrito aqui. 12 sobre 16, 18 sobre x. Pronto. Eu vou resolver essa proporção. Vou resolver ela. Então, essa proporção vai ser 12x igual a 18 vezes 16. Né? O que eu posso fazer aqui, no caso, é ficar... Deixa eu inserir aqui uma equação. É ficar o x igual... Eita. Deixa eu passar aqui para baixo. Aqui. X igual a 18 vezes 16 sobre 12. E aí eu poderia até simplificar se eu quisesse, né?
quiser aqui dividir aqui por 6, 12 por 6 dá 6, 18 por 6 dá 3. Então, ia ficar 3. Embaixo é 2. 16 por 2 ficaria quanto? 8. 3 vezes 8, 24 metros. Quanto que você falou, Thiago? 140. Quanto? 140. 140, errou feio, né? Repare o seguinte, você poderia ter até uma associação aqui diferente, ó. Se 12 camisas você gastou 18 metros, quer dizer o seguinte, que a cada 4 camisas você gastou 6 metros, não é? Uhum. E aqui tem 4 blocos de 4 camisas, não é? 4 vezes 4, 16. Então, 4 vezes 6 metros, né? 4 camisas vezes 6 metros daria 24. Era outra forma de fazer também. Tá ok? Então, uma observação aqui, ó. Quanto mais camisas, mais tecido. Essa é uma relação, né, uma grandeza, são diretamente proporcionais. E desenhamos as setas no mesmo sentido, resolvendo a proporção. Se eu colocasse uma seta para baixo, a outra também ia ter que ser para baixo, tá? Por isso que ele fala nas setas no mesmo sentido. A seta aí, ela só serve para poder identificar, para mostrar o que você tem que fazer. Matemática, português. As relações que são inversamente proporcionais, né? Qual relação é inversamente proporcional? Isso mesmo. 6 homens. Então, ó, a grandeza é homem e dia. Todo mundo concorda? Ó, 6 homens constroem um muro em 12 dias. Então, quem está construindo são os homens em 12 dias. Pronto. E depois ele fala, quantos dias serão necessários para que 9 homens façam o mesmo muro? Quantos homens vão ser gastos para fazer o mesmo muro? X. Vamos ver aqui qual que vai ser a relação. Acho que dá 18. Bem, ó, vou colocar a setinha para cima aqui, né? Eu já estou só para fixar mesmo. Olha, eu tenho que produzir um muro. Se eu gastar 6 homens, eu faço esse muro em 12 dias. Mas se eu aumento o número de pessoas trabalhando, o que acontece com o tempo? Diminui. Diminui. Então, são grandezas o quê? Inversamente proporcional. Viu que um aumenta, o outro diminui? Sim. É para isso que serve a setinha. E aí, na hora de construir, que eu vou construir a proporção, o que eu vou fazer? Eu vou escrever lá, ó, 6. Aqui não é inversa? Então, eu vou inverter a fração. Em vez de escrever 6 nonos, eu vou escrever 9 sextos. E essa razão aí vai ser igual, a outra deixa do mesmo jeito, né? A outra é 12x. Beleza? E aí, agora é fazer conta. Agora é fazer conta. Não tem outro jeito. Vai ser 9x, multiplicando cruzado, né? 9x é igual a 6 vezes 12. 72, beleza. Eu vou... Então, dá quanto? 18? Hein, Thiago? O quê? Você falou que dava quanto? 18, tava pensando em outra coisa. Deu, né? Então, x é igual a 8, né? É. Olha só para você ver. Se você aumenta o número de caras trabalhando, você vai gastar só 8 dias, ou seja, é menos dias do que os 9. Se você estiver pagando por dia aí, talvez para você é mais interessante. Ou não. Tem que pensar. Quanto mais homens, menos dias. Essa é uma grandeza inversamente proporcional. Quanto mais homens, menos dias. Tá? Bom, outro assunto aqui que eu vou falar para vocês é a divisão em partes diretamente proporcional. O que é uma divisão em partes diretamente proporcionais? Pessoal, pensa no seguinte. Eu coloquei esse problema meio seco aí, mas eu poderia ter floreado ele. Normalmente a gente floreia mesmo. Eu poderia falar o seguinte, olha,
uma pessoa morreu, deixou 576 barras de ouro, e ela decidiu, né, deixou em testamento, que essas barras de ouro deveriam ser divididas em partes diretamente proporcional à idade dos seus filhos. Então, a idade era 2, 6 e 8. O que vai acontecer, então? Quem tem maior idade vai receber mais quantidade, quem tem menor idade vai receber menos quantidade, tá? Mas aí, resumindo, esse problema é o quê? Dividir 576 em partes proporcionais a 2, 6 e 8. O que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer aqui é descobrir a constante de proporcionalidade K. Você descobrir essa constante de proporcionalidade, o que você vai fazer? Você vai dividir o número 576 por 2 mais 6 mais 8. Bem assim mesmo, pela soma deles. 576 dividido por 2 mais 6 mais 8. Quanto que é 2 mais 6 mais 8? 16. 16. Então é 576 dividido por 16, que dá quanto? 576 por 16. 576? Isso, por 16. Dá 36. Beleza? 16. Então, olha só. A quantia que... Agora, a segunda parte, então a gente já sabe que o nosso K é... esse número aí, né? 36, isso aí. Então, gente, olha só. Que a quantia K, ela vai ser igual a quantia... A quantia não, desculpa. A constante de proporcionalidade K, ela vai ser igual ao valor que o cara A vai receber, o valor que o cara A vai receber pela idade dele. Tá? Então, olha só. 36 vai ser igual a A sobre 2. Então, gente, o que isso aqui significa? Quanto que o A vai receber? 72, né? Só passar o 2 para lá multiplicando. Bem simples, ó. A conta mesmo não tem problema, não. Então, de novo, ó, 36 igual. Aí vamos falar do filho B, imaginando que essas crianças aí eram filhos. Filho B. Que é sobre 6. 36 sobre 6 dá quanto? 6. Não, desculpa, não é 36 sobre 6, não. É 36 vezes 6. Eu falei errado. 216 barras de ouro, por exemplo, se fosse o caso. E aí, depois nós vamos ter aqui uma nova equação, C igual, né, que aí é o filho C, por exemplo, A da Alberto, B da Alberto e C da Alberto. Vamos pôr aí. 36 igual a C sobre, qual que é a idade dele? 8. 8. Quanto que é 36 vezes 8? 288. 288. Repare que 72 mais 216 mais 288 é igual a quanto? 576. Quanto? 576? 576. Isso aí, 576. Beleza? Então, gente, quando você divide em partes diretamente proporcionais, é isso que vai acontecer. Tá bom? É muita coisa que eu passei? É muita coisa. Mas deu para entender? Eu acredito que sim. Porque isso aí também vocês já estudaram no 7º ano. Não é tão difícil de entender. Agora, faltando um pouquinho aí de tempo, vamos fazer a divisão em partes inversamente proporcionais, que aí a gente já fica livre disso. Por hora. Bom,
A divisão em partes inversamente proporcionais. Como que faz a divisão em partes inversamente proporcional? Mesma coisa, você vai chamar acho que eu sei. Oi? Acho que eu sei. Sabe? Eu chuto que em vez de somar, se subtrai. Não, não vai ser. Olha só, vai ser o seguinte, 648 sobre... E aí, gente, agora que são elas. Porque você tem que fazer... É como se fosse o seguinte, divida 348 em partes inversamente proporcionais a 3, 4 e 6. E é o mesmo problema que divida 648 em partes diretamente proporcionais a 1/3, 1/4 e 1/6. E um sexto. Quanto que é? O que é o inverso de um número? Ó, observação. Ops. Inverso de A. Inverso de A é 1 sobre A. Beleza? Inverso de um número é isso. Tá? Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, se você dividir 648 em partes inversamente proporcionais a 3, 4 e 6, também pode ser escrito como... Aí eu vou até colocar assim, ó. É a mesma coisa, gente. É o mesmo problema, tá? Então, a solução é a mesma, só que em vez de usar o 3, 4 e 6, eu vou usar 1/3. Ai, cadê o trem? 1/3, 1/4 e... Mais um sexto. sexto. Então, gente, a ideia é a mesma. Isso, aí vai ter que fazer soma de fração, tem que tirar MMC, tem que fazer tudo certinho. Então, vamos lá, ó. 648 sobre... Aí vai ser o MMC de 3, 4 e 6. É 12. Acho que é 12. Isso aí. 12 dividido por 3 dá 4. Vezes 1, 4. 12 dividido por 4, 3. Vezes 1, 3. 12 Mais dividido 2. por 6, 2. Vezes 1, 2. Pronto. E aí, vou fazer lá de novo. Eu continuo minha conta. $648 sobre 4 mais 3, 7, mais 2, 9, 12 avos. E aí, é uma divisão de fração, né? Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A primeira é 648 sobre 1. E a segunda é 9 dozeavos. Então, vai ser 12 nonos. Isso aí. 648 por 9 dá 72. Vezes 12 dá 864. Então, gente, olha só. 864 é a nossa constante de proporcionalidade. Tá? Aí, lembrando lá, se na proporção direta, quem tem mais recebe mais, na proporção inversa, quem tem mais recebe menos. Tá? E aí você vai fazer lá, ó. A vai ser igual. Opa, A é A? Não, peraí. 864 vai ser igual. Lembrei. A sobre o primeiro número. Quanto que é o primeiro número lá? 1/3. Não é? Aí, na hora de resolver, você vai passar para lá multiplicando. Na hora que você passa para lá multiplicando, vai ficar 864 vezes 1/3. Quanto que é 1/3 de 864? 288. Certo? Professor, isso é confuso. É. Oi?
E é o Nada. mais confuso. Esse é um pouquinho mais chato, né? Mais confuso. Mas aí vocês pegam aí a manha. Ó, aí vai fazer o segundo. O segundo vai ser o seguinte. É a mesma ideia. Vai ser 864 igual a um B. Eu estou chamando de B, né, gente? Você pode chamar do que vocês quiserem. Sobre 1/4. Tá? Sobre 1/4. E aí vai dar quanto? Vai olhar. E aí, depois, de novo. Não é? Não quis ir, não? Você vai fazer lá 864 igual a um C. Opa. A um C sobre 1/6. Beleza, gente? Beleza. Ok? Então, pessoal, é isso. Aí vocês resolvem aí o restinho, tá? Depois eu vou mandar o arquivo lá no grupo seus lá. Aí vocês resolvem o resto, tá? Aí eu até deixei aqui para vocês fazerem esses 2 exercícios, tá bom? Para a aula de amanhã. Então é copiar a matéria aí e depois fazer os 2 exercícios. Eu vou mandar em PDF. Quem quiser imprimir, pode? Pode. Desde que complete o que eu deixei aqui. Ok? Ok. Beleza, então. Então vou encerrar a aula, que já deu nosso tempo. Depois a gente continua, tá bom? Qualquer dúvida, amanhã já tira dúvida. Observação. O livro 2 já está disponível para pegar aqui na escola, tá? E eu preciso que vocês pegam, porque eu vou passar exercício dele. Tá. E o caderno, professor? Também. O livro e o caderno. Tá? De matemática, tá ok. Eu já entreguei, já estava na escola. Beleza. Bom? Tá bom. Então falou então, gente. Até mais. Abraço para vocês.